Olá, sou Juliana Farias, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. Estamos ainda no mês de junho e eu vou dar continuidade à temática São João, festa junina. E hoje nós veremos essa fogueira, bem simples, bem rapidinho, vocês vão adorar o resultado final. Então, estou utilizando o tecido algodão cru, numeração 10. A agulha é a de mão ou costura, número 5. E eu coloquei um fio da linha em novelo, dei um nozinho logo aqui na ponta. E eu optei por usar esses 4 tons aqui, ó, para poder fazer a fogueira, né? Eu tô utilizando essa marca. Essas são linhas em novelo, que a gente chama de linha perlê, que é formada por um fio só, um fio torcido. Porque eu quero justamente dar esse relevo aqui que eu tinha mostrado no início, para ficar uma textura bem bonitinha, bem alta. Então vamos lá, começar. Eu vou iniciar por essa parte interna, que é a parte mais intensa, que eu vou utilizar o vermelho. E eu venho aqui do lado avesso, saio com a agulha. E eu vou utilizar o ponto elo, que também é conhecido como ponto margarida. Vou mostrar para vocês. Deixo a linha para frente, entro no mesmo local de onde eu tinha saído com a agulha. Se não conseguir entrar no mesmo local, você pode vir bem do lado assim, ó. Ok? E agora eu vou direcionar essa agulha, a ponta dela, lá pro finalzinho, ó, desse traço aqui do desenho. A agulha tem que ficar, ó, por cima dessa linha. A linha tem que dar essa laçada na agulha para poder segurar no tecido. Você puxa, puxa bem. E agora venha aqui do lado de fora, dá um pontinho com a agulha para segurar o ponto elo ou margarida, como você prefira chamar. Agora eu volto aqui no início e eu vou passar um pontinho reto, desse jeito. Venho aqui dentro, ó, e vou entrar com a agulha. Pronto, vai ficar desse jeito. Se você ver que ficou ainda um espaçamento grande de tecido aparente dentro desse ponto, você pode vir novamente e passar outro ponto reto, que é para fechar bem esse espaço. Agora eu venho aqui nessa outra parte, deixo a linha para cima, entro no mesmo local onde ela tinha saído e aponto lá pro finalzinho do risco. Linha por baixo da agulha, puxo essa laçada bem para fechá-la e entro aqui do lado de fora. Volto para essa parte com a agulha para poder fazer um ponto dentro desse ponto feito, um pontinho reto. Agora eu venho para cá e eu vou fazendo vários pontos desses para que preencha essa parte interna da fogueira. Eu tô sempre apontando a agulha para cima, né, para dar esse efeito mesmo de fogo. Aqui nós temos a mistura do ponto elo ou margarida com o ponto reto, que é para dar esse efeito de preenchimento. Vejam como está ficando essa parte interna com vermelho. Você vai fazer a quantidade de pontos que forem necessários para preencher essa parte interna do desenho. Não tem uma organização exata.
Mas procure fazer os pontos bem próximos, bem juntinhos um dos outros. Essa parte terminei, agora venho para o lado avesso para fazer o arremate. Vou passar com a agulha por baixo desse ponto mais próximo. Forma-se esse elo aqui, ó, e eu vou passar com a agulha por dentro dele para dar um nó. Faço o mesmo movimento para fazer outro nó por cima do que foi feito. E agora é só passar com a agulha por baixo desses pontos feitos e passar a tesoura logo aqui. Peguei essa outra cor de linha, laranja bem forte, e vou fazer alguns pontos entre esse vermelho, para ficar desta forma aqui, ó. Então, eu saio bem encostada aqui do vermelho com a agulha. Entro no mesmo local e jogo a agulha mais para frente. Vão ser só alguns pontos mesmo, que vão servir de transição do vermelho para o amarelo, das cores que eu tô usando. E você vai jogar essa agulha aqui na frente, para poder fazer um pontinho e segurar o ponto elo ou margarida. Volto novamente aqui nessa parte, para fazer um ponto reto aqui dentro. Fiz alguns pontos com essa cor laranja, bem pouco mesmo. Coloquei já essa outra cor, o amarelo, para fazer todas essas partes que ainda estão faltando da fogueira. Então, aperta mais a agulha em alguns cantinhos para preencher todos esses espaços. Pronto, e aqui está a nossa fogueira quase concluída. Peguei esse amarelo bem clarinho para fazer a brasa, né? A fumacinha que vai subindo, utilizando o ponto alinhavo. Vou sair bem aqui nessa pontinha. E o ponto alinhavo é você fazer um ponto reto, pequeno mesmo, ó, desse jeito. Dá um breve espaçamento para a agulha sair novamente nesse riscado da caneta. E você já vai fazer outro ponto.
Depois que eu concluir tudo, eu passo o ferro do lado avesso, ou então o secador, para tirar o risco da caneta. Aí vai dar para ver melhor sem esses traços da caneta, né? E aqui outro pontinho. Ponto alinhavo. Fazer mais um bem aqui assim. Aproveitar que tem linha, já vou jogar essa agulha pra cá. Pra esse outro traço da caneta. E a fogueira já está quase toda concluída, falta só essa parte aqui dos troncos da madeira, né? E assim, eu peguei a agulha de mão, agulha de costura número 9, bem fininha, porque eu vou trabalhar agora com a linha de costura mesmo, aquela que a gente usa para costurar roupa. Tá aqui, ó, tem até uma bobina, e eu peguei essa cor marrom para fazer o seguinte. Em vez de eu bordar, utilizar pontos de bordado nessa parte, eu optei por vir aqui no quintal e pegar uns gravetinhos para quebrá-los e colocar logo aqui. Eu já quebrei alguns, ó, quase o mesmo tamanho do que está aqui. E nós vamos fazer o seguinte: venho aqui do lado avesso com a agulha. Saio bem aqui com ela. Pronto, já tá bem posicionada. E agora é só vir aqui do outro lado com a agulha para segurar esse pedaço de graveto. Venho novamente aqui deste lado esquerdo para o lado direito. Venho mais agora abaixo. Eu vou fazer uns 3, 4 pontos em cada graveto para que fique bem rente ao tecido. Pronto. Agora eu prendo aqui desse outro lado. Bem devagar, suave. Pronto. Deixo a minha agulha já posicionada logo aqui, nessa outra parte. Peguei outro graveto já, vou deixar posicionado bem aqui nessa outra parte. Pronto. Dá um trabalhinho assim no início pra gente se habituar a segurar o gravetinho e fazer os pontos, mas dá certo. Segurando aqui na ponta, venho aqui desse outro lado e vou fazer uns 3, 4 pontos novamente nele agora. Puxo bem para realmente ficar bem preso. Por isso que eu escolhi essa cor marrom de linha, para que eu possa fazer quantos pontos necessários, sem ficar aparente, prender aqui no tecido. Observem que esse é um bordado com esse detalhe aqui dos gravetos de madeira, que é praticamente decorativo, né? Não vai utilizar em peças de roupa, peças que vão ser lavadas, porque vai mofar, né? Vai estragar os gravetinhos. Tem que bordar em coisas que você sabe que vai ficar ali parado, que não vai ter lavagem nem nada. Deixar em local bem arejado, para não dar mofo. Pronto. Foram bem uns 6 pontos. E eu vou fazer isso em todos esses outros desenhos aqui, colocando os gravetinhos.
Olha só, pessoal, que coisa mais linda. Ai, eu adorei demais. Pensa se eu tivesse feito uma fogueira ainda maior, como iria ficar mais interessante. Eu gostei muito do resultado, os gravetinhos, gostei de tudo. E achei relativamente bem simples de fazer, os pontos, ponto reto, ponto elo, alinhavo. O que deu mais um pouquinho de trabalho foi só na hora de prender os gravetos. Se você não quiser utilizar gravetos, porque você vai bordar essa fogueira em uma roupa, por exemplo, você pode preencher esses espaços com ponto cheio mesmo. Vai ficar bem bonitinho. Usar uns 2 tons de marrom assim, pode ficar bem interessante aí no trabalho de vocês. E aproveitando a temática junina, eu fiz esse desenho com uma circunferência de 20 centímetros para o bastidor e eu estou vendendo o arquivo dele em PDF por apenas R$ 15. Não vou ter um tutorial específico sobre todo ele bordado, mas vou ter o tutorial da fogueira, das bandeirinhas, das estrelas, e o restante das coisas você pode fazer de acordo com a sua criatividade, usando bordado livre. Ele também não acompanha a cartela de cores. Você pode utilizar bastante da sua criatividade para isso. Então, se você tiver interesse em adquirir esse arquivo desse desenho, entre em contato comigo por esse número ou então pelo e-mail para que a gente possa conversar. Então, gente, é isso. Um ótimo final de semana. Espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje e até a próxima sexta-feira.